O que aconteceu hoje no Beira-Rio. É inaceitável. Eu sei que tem muita gente que vai se apegar à pressão que o Inter fez no segundo tempo e nós vamos explicar ela aqui. Mas foi muito pouco. O Inter jogou mal hoje. O Inter jogou muito pouco futebol. E ficam as dúvidas em relação a tal recuperação do Inter que a gente imaginou estivesse efetivada depois do jogo contra o Nacional no Uruguai. Pois vejamos, como é que foi que aconteceu hoje? Primeiro, o Inter entra desligado. Entra desligado, como entrou contra o Nacional no Beira-Rio aquela vez, como no começo do jogo contra o Juventude no Beira-Rio, coisa que eu pensei não fosse acontecer mais. O Internacional entrou desligado, 3, 4 falhas defensivas inacreditáveis, tomou um gol do Mirassol. Então, tu começa perdendo. Como aconteceu em várias oportunidades, quando tu te dá... Pessoal, mais uma derrota, né? Mais uma derrota não, mais um empate considerado como derrota do Internacional. E os torcedores do Internacional, cada dia que passa, mais revoltado com o time, né? Porque o time que é dado como um dos grandes favoritos a conquistar tudo nessa temporada, sequer consegue ganhar do Mirassol em casa. Isso aí é um fato, né? Claro, eu sei que muitos vão dizer, não, mas ganhou fora de casa na Libertadores. Mas, pessoal, ganhar um jogo e empatar outro que era dado como certo, né? Quem briga pelo título, principalmente o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Internacional tá ficando para trás, né? Flamengo e Palmeiras tá tomando a ponta ali. Apesar do Flamengo ter deixado o Palmeiras colocar 4 pontos, mas isso aí para mim não é motivo de desespero, né? Não é motivo para pânico, né? Agora sim, o torcedor do Internacional baldaço aí, né? Tá reclamando e reclamando com razão, né? Cadê aquele futebol que Roger vinha mantendo, né? No Campeonato Gaúcho, né? Eu sempre dizia, Campeonato Gaúcho é uma coisa, as outras competições é outra, né? Aí, futebol, péssimo futebol, não consegue ganhar do Mirassol em casa, já perdeu para Palmeiras, já empatou com o Flamengo. Então, podemos dizer que o Internacional não vai brigar por título do Campeonato Brasileiro. Isso aí é um fato, né? E o que será que os torcedores do Internacional estão achando? Vamos trazer o vídeo aí, crédito do vídeo, canal do Baldaço, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Inaceitável o que aconteceu hoje no Beira-Rio. É inaceitável. Eu sei que tem muita gente que vai se apegar à pressão que o Inter fez no segundo tempo e nós vamos explicar ela aqui. Mas foi muito pouco. O Inter jogou mal hoje. O Inter jogou muito pouco futebol. E ficam as dúvidas em relação a tal recuperação do Inter que a gente imaginou estivesse efetivada depois do jogo contra o Nacional no Uruguai. Pois vejamos, como é que foi que aconteceu hoje? Primeiro, o Inter entra desligado. Entra desligado, como entrou contra o Nacional no Beira-Rio aquela vez, como no começo do jogo contra o Juventude no Beira-Rio, coisa que eu pensei não fosse acontecer mais. O Internacional entrou desligado, 3, 4 falhas defensivas inacreditáveis, tomou um gol do Mirassol. Então, tu começa perdendo. Como aconteceu em várias oportunidades, quando tu te dá conta que o jogo começou, o Inter já tá perdendo o jogo. E aí tudo, obviamente, fica muito mais difícil. O primeiro tempo do Inter foi horrendo. Assim, uma improdutividade, uma tentativa ofensiva, até porque o Mirassol baixou as suas linhas e a bola, de certa forma, estava com o Inter. O Mirassol deu a bola para o Inter. Uma improdutividade, uma falta de qualidade no volume de jogo, sabe? O Inter dando impressão em vários momentos da partida que os jogadores não se conheciam. Não se encontravam em campo e tenta, de forma atabalhoada, de forma atrapalhada, um primeiro tempo modorrento, um time burocrático do Internacional, sabe? Individualidades que antes resolviam, como o Wesley. Para mim, o Wesley é o principal exemplo. O Wesley, a gente canta ele em prosa e verso como jogador da vitória pessoal do Internacional. Vitória pessoal, o cara que passa pelo... Me dá uma que ele conseguiu hoje. Me dá uma só que ele conseguiu passar por algum adversário hoje. Wesley virou um caicai que corre e nada. O Bernabé, nós vamos ter que chegar à conclusão que realmente só ofensivamente ele pode funcionar. O Bernabé hoje falhou de novo. No gol do Mirassol, a bola atravessou a área, era ele no segundo pau. E ele estava mosqueando e o jogador do Mirassol atrás dele acabou fazendo gol. Eu já estou falando de algumas individualidades porque eu acho muito importante, porque elas explicam muito da partida de hoje. O Internacional começou o jogo com 3 volantes. Tá aí então, Baldaço.
foi covarde, jogou. Não tem absolutamente nada a ver. Pelo amor de Deus, vocês aí do outro lado, vocês têm capacidade de fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que simplesmente dizer que o Inter foi mal porque jogou com 3 volantes. O Inter foi mal porque os 3 volantes e outros setores do time não funcionaram. Tecnicamente também não funcionaram. Gente, sem Fernando fica realmente muito difícil. Eu sou um cara que diz que o Inter tem um bom grupo, que tem reposições e tal, e eu até não acho o Ronaldo mau jogador, mas o Fernando é insubstituível hoje. O Fernando é insubstituível. E vai ser uma pena porque ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Ele já jogou até agora muito mais do que ele poderia ter jogado. O Inter perde muito em qualidade na transição e no início da jogada de meio campo, sabe? O Fernando faz tudo começar de forma redonda, faz tudo acontecer. Cara, talvez por isso a ideia dos 3 volantes também não tenha funcionado. Tanto que, no segundo tempo, quando tira um volante e coloca o Gustavo Prado, o Internacional não ficou melhor por isso. E o melhor também tem que ser colocado muito entre aspas. O que o Inter fez? O Inter voltou com muita intensidade. Talvez essa tenha sido a coisa boa que a gente possa salientar no jogo do Inter hoje. O Inter voltou com muita intensidade, né? E começou no abafa, assim, ó, da forma mais atabalhoada que tu possa imaginar. O Internacional começou numa bafa e pega e toca e cruza na área, e jogador que chega na linha de fundo e cruza pro meio onde não tem ninguém, o cara que tá atrás cruza para trás, o cara não tá atrás, tal. Assim, ó, foi um bunda lelê. Foi um bunda lelê, de forma atabalhoada. Não teve bom futebol, não. Mas o Inter, de qualquer forma, pressionou. E aí eu entro num capítulo à parte do Internacional no jogo de hoje, que é o guri, o Ricardo Matias. O ótimo jogador Ricardo Matias, o ótimo centroavante Ricardo Matias. E, cara, eu vou fazer uma frase aqui que para vocês refletirem. O Ricardo Matias provou hoje o quanto ele é importante nesse time do Internacional e o quanto ele é titular, não só quando ele esteve em campo, mais ainda quando ele não esteve em campo. O Internacional, quando ele saiu, morreu ofensivamente. Morreu. Acabou. Aquele Inter ofensivo que tinha sempre uma referência na área para buscar jogo, perdeu a referência. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Olha a importância que esse guri já começou a ter no time do Internacional. Perdeu a referência. Pois é, pessoal. Para um time que é dado como favorito a ganhar todas as competições, se depender de um garoto, aí eu acho que tem alguma coisa errada, né? Rodasse no fundo ele sabe, né? Se o menino é importante, para um time que dizia que ia ganhar tudo, né, como muitas pessoas diziam, era favorito, depender de um garoto que estreou agora, tem alguma coisa errada, pessoal. O Internacional, o Ricardo Matias, ele chama no mínimo 2 jogadores para a marcação dele. No mínimo 2 jogadores. Ele abre espaço para os outros. Começa por aí. Segundo, ele está sempre bem colocado. Sempre bem colocado. É impressionante. Isso é faro de centroavante. Ele está sempre bem colocado. Fez um gol muito bonito, porque ele mata uma bola que estava indo para a linha de fundo, corta e faz o gol, e ele foi a figura exponencial do Inter na partida. E realmente, quando ele saiu, acabou. Perdeu o fogo, apagou o fogo. Jogaram um balde d'água em cima do fogo que era o Inter no segundo tempo. Repito, sem grande futebol, né? Sem grande futebol, mas de forma intensa, buscando soluções. Mas se perdeu completamente o Internacional depois da saída do Ricardo Matias. Tivemos um gol anulado que eu acho que foi bem anulado, mas tivemos um pênalti. Tivemos um pênalti sonegado, que é uma coisa que a gente tem que falar, tem que levar em consideração, mas eu não vou sobrepor essa questão à análise de que o Internacional fez uma partida ruim e teve um tropeço efetivamente importante. O Alan Patrick não jogou nada, talvez tenha sido a pior partida do Alan Patrick no ano. Nada, não saiu nada dos pés do Alan Patrick, burocrático, sumido em campo, não se apresentou, não buscou o protagonismo que ele precisa ter nesse time do Inter, por ser o camisa 10, por ser a referência técnica, por ser o capitão, nada. Não tivemos o Alan Patrick em campo hoje. Então nós tivemos falências técnicas, taticamente também o time não funcionou.
Implementamos uma reação no segundo tempo que poderia ter sido da virada muito mais por ímpeto do que por futebol. E eu posso comemorar o ímpeto do segundo tempo, mas eu tenho que me preocupar com o futebol que não aconteceu. Nós não jogamos nada hoje. Essa é a verdade. E assusta um pouco porque toda aquela recuperação e solução de problemas que nós vimos no jogo contra o Nacional, hoje nós não tivemos a confirmação. Nós não tivemos a confirmação. A única coisa boa para a gente citar é o Ricardo Matias. Esse guri é muito bom e que bom que temos ele. Então, vamos lá, vamos comemorar isso, porque o resto hoje é só lamentar. Infelizmente, é só lamentar. Um tropeço importante no Brasileiro que nos deixa grudado na zona de rebaixamento. Nossa campanha no Campeonato Brasileiro é ridícula. É ridícula. Com todo o respeito que a este bom time do Mirassol merece, não ganhar do Mirassol no Beira-Rio é um tropeço que não pode ser perdoado. A gente não pode normalizar não ganhar um jogo do Mirassol. Não vai faltar quem diga, mas é um bom time. Não. Tá bem, é um bom time. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não pode entrar desligado como entrou. Não pode, eu não aguento mais. Eu não aguento mais começar jogo já perdendo. Eu não aguento mais, tem que ver sempre tá em busca de uma virada. Não aguento mais ver o Inter entrar desatento. Como é que não cuidam disso no Beira-Rio? Até quando vão achar... Porque não adianta vir a público, como o D'Alessandro já fez, e dizer, o nosso problema é que a gente entrou desatento. Tá, e aí no outro jogo entra desatento de novo, no outro jogo entra desatento. Naquela vez que o D'Alessandro deu a coletiva dizendo que o Inter tinha entrado desatento em jogos anteriores, já teve 3 outras vezes que entrou de forma desatento. Não adianta dar o diagnóstico se tu não apresenta o tratamento para a cura. Quem é que vai corrigir isso? Quem é que vai corrigir isso? Eu estou decepcionado com o que eu vi hoje. Eu tenho um jogo decisivo na quinta-feira, que eu acho não vai ser um jogo de grandes problemas contra o Maracanã, mas vamos precisar jogar mais do que isso. Precisa jogar mais que isso. Eu ainda quero pensar em títulos importantes na temporada e, cara, essa instabilidade, essa incapacidade, as quedas técnicas do Inter me preocupam muito. Wesley, Bernabé, todos caíram muito de produção. O quanto o Inter é dependente do Fernando me preocupa muito. O quanto o nosso sistema defensivo continua vazando me preocupa muito. Pessoal, a situação do Internacional, né, empatando em casa contra o Mirassol. E parece que tudo que eu dizia sobre o Internacional, sobre o Grêmio, está se confirmando nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu vi, vou citar só um aqui, Elias Júnior, da Band Esporte, né? Onde ele apresenta o programa com o Glenda e sempre estava dizendo lá, né? Não porque Roger Machado é melhor treinador do futebol brasileiro, é porque Roger Machado merece uma chance na seleção, é porque o Internacional joga o melhor futebol do Brasil, é porque o Internacional vai ganhar tudo esse ano, é grande favorito a ganhar tudo. Mas eu sempre dizia, primeiro, Roger Machado para mim é um treinador normal, nada da lei do normal. Para mim, eu não acho ele um treinador melhor do que Felipe Luiz. Longe de Felipe Luiz. As ideias de jogo são totalmente diferentes. O Internacional naquele momento jogava um bom futebol? Jogava, de fato, realmente eu concordo, né? Só que era Campeonato Gaúcho. O nível quando sobe para Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil muda, né? E eu sempre digo, Campeonato Carioca não serve de base, Campeonato Paulista não serve de base e muito menos Campeonato Gaúcho. Aí a prova viva, né? O Internacional, que era dito como favorito, que era um bom time, que Roger... Hoje já começa as críticas. Não joga um bom futebol, Roger perdeu o time, não tem o time na mão. Para você ver, é como mesmo o Baldasso disse aí, né? A expectativa do torcedor internacional, do Internacional, é pelo um garoto que começou agora, né? É por um Alan Patrick, um cara velho já. Então, pessoal, temos que ser realistas, né? Para você ter noção, o Internacional, que era para ser ali na ponta, né? Na frente de alguns times, o Internacional está à beira da zona de rebaixamento.
Na próxima rodada, se não ganhar, não sei nem com quem joga na próxima. Se não ganhar, a tendência é que ele entre na zona. Internacional é o 15º com 10 pontos. 16º é o Vitória com 9. 17º o Grêmio com 9. E o 18º é o Juventude com 8. O único que não pode passar o Internacional, o único que não pode passar é o Santos, né? Apenas com 5 pontos. Mas, se o Internacional perder, próximo jogo, que eu não sei com quem o Internacional pode descer para vice-lanterna, pessoal. Aquele time que dizia que ia ganhar tudo, tá aí a situação do Internacional. Pode ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada. Claro, isso aí vai depender de uma combinação de resultado, mas isso apenas justifica, pessoal. Nunca podemos tirar de base um campeonato estadual. Nunca podemos tirar do base. E também não podemos fazer elogios porque um cara vem jogando um bom futebol no campeonato estadual. Um treinador vem desempenhando um bom futebol no campeonato estadual. Nunca podemos tirar esse de parâmetro, né? Então, e fica aqui o exemplo, né? Agora, uma coisa é certa, né? Eu não esperava o Internacional hoje estar nessa posição que está, né? Eu esperava ele estar ali. Claro, também eu não esperava ele estar brigando por título. Esperava ele estar ali entre, vou ser bem realista, entre o 8º ao 5º colocado. 4º, 5º colocado. Para mim, era Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético. Aí sim, o Internacional, né? Mas no topo eu nunca esperei. No topo eu nunca esperei. O Internacional tá no topo, né? Mas tinha muito torcedor colorado aí que esperava o Internacional tá fazendo frente aí a Flamengo e Palmeiras, né? Mas realmente a gente sabe, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.